La evangelización no consiste en hacer proselitismo. El proselitismo es una caricatura della evangelizzazione. C'è un grosso peccato contro l'ecumenismo. Hay un gran pecado contra el ecumenismo, Il proselitismo. el proselitismo. Mai si deve fare proselitismo con gli ortodossi. Jamás se debe hacer proselitismo con los ortodoxos. Non è lecito convincere della tua fede. Il proselitismo è il veleno più forte contro il cammino ecumenico. Proselitismo é a ação ou o empenho de tentar converter uma ou várias pessoas em prol de determinada causa, doutrina, ideologia ou religião. O Papa Francisco fala que o proselitismo é um veneno contra o ecumenismo. Sendo assim, o Papa não concorda quando um fiel católico está em contato com um cristão não católico, para ajudá-lo no seu possível caminho de volta para a Igreja Católica. Esse tipo de proselitismo é considerado um veneno para o Papa Francisco. O Papa condena os cristãos que seguem a ordem de Cristo, que disse: "Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura". Pregar o Evangelho bíblico será um veneno para um movimento cujo objetivo é unir as religiões sob uma bandeira, independentemente dos erros teológicos que elas tenham. Será um veneno para as pretensões de um líder religioso que quer se impor pela bandeira do amor, mas que hostiliza aqueles que insistem em seguir as ordens e os mandamentos de Jesus, em detrimento da vontade dos homens. A pregação do Evangelho não é um veneno, porque a verdade liberta, esclarece. Se doutrinas não fossem relevantes, Jesus não teria insistido tantas vezes na importância de se estudarem as Escrituras Sagradas. É verdade que uma religião de doutrinas, e sem amor é árida, vazia. Mas uma religião de amor, ou sentimentalismo, sem doutrinas, é desorientada, dependente do clero, das tradições e das vontades humanas. Esses pregadores da misericórdia e da caridade, o Papa Francisco, principalmente, estão contribuindo para a hostilização crescente de um grupo de religiosos tidos injustamente como fundamentalistas, e agora disseminadores de veneno. Claro que é condenável a imposição de uma religião sobre outra, o que pode ser entendido como proselitismo, mas pregar o Evangelho é uma ação que deve ser levada respeitosamente a toda criatura. Entre a vontade do Papa e a ordem de Jesus, fico com o Mestre. Vou continuar pregando o Evangelho libertador da Bíblia Sagrada a toda criatura com quem eu tiver contato real, ou virtual, ainda mais quando eu vejo as profecias se cumprindo, assim tão claramente. O Papa não é um monarca absoluto, cujos pensamentos e desejos são a lei. Pelo contrário, o ministério do Papa é uma garantia de obediência a Cristo e a sua palavra. Ele não deve proclamar suas próprias ideias, mas sim vincular-se constantemente, e a Igreja, à obediência à palavra de Deus, em face de toda a tentativa de adaptá-la, ou enfraquecê-la, e de toda forma de oportunismo. O que temos aqui é sim uma nova igreja que cospe, pisa e despreza toda a tradição católica, mas muito mais do que isso, porque esta nova igreja, essa estranha igreja, através do seu representante maior, tem dito coisas como Jesus tem sangue pagão, Jesus é filho de Lúcifer e assim por diante. Pois bem, esta nova igreja não despreza apenas a tradição. As suas bofetadas verbais, as suas cusparadas verbais e a sua violência, o seu ódio, muito mais primevo, não sei se posso usar esse termo, mas trata-se sim, claramente da velha revolta de Satanás. Pois Satanás tem hoje aí também dentro da igreja um representante vestido de branco. Mas não se enganem, não é um papa, é um sujeito excomungado que veio para roubar e destruir. Sim, roubar os fiéis, aqueles que não estavam muito cientes de sua religião,
aqueles que se deixaram enganar por serem ovelhas distraídas, matar a fé. Matar a fé, sim, porque eles estão preparando o caminho para a grande apostasia. Não tardará e logo esse falso Papa declarará solenemente que Deus não existe. É uma questão de tempo. Mas aí já não haverá volta para esses cegos que se deixaram levar pelas promessas de uma igreja mundana que tudo permite. O aborto, a comunhão em pecado mortal, o divórcio, e sabe-se mais quantas outras e perniciosas coisas, como o comunismo, por exemplo. Daí, falando curto e grosso, o Papa tem declarado progressivamente o cisma da igreja, quer dizer, nas suas ações. Não é oficial. Ninguém vai subir no ambão para dizer de hoje em diante somos duas igrejas, até porque não precisa. Basta que tenhamos olhos para enxergar e ouvidos para ouvir. E os sinais, os atos de Francisco também não deixam a menor dúvida. Primeiro, ele começa uma longa série de heresias e uma luta feroz contra o dogma cristão, contra o dogma católico. Eu digo o dogma, são vários, mas eu digo o dogma por quê? Porque uma vez quebrado um dos dogmas, todo o resto cai em consequência, em decorrência disso. Quando se quebra um dogma, quebra-se todos os dogmas da nossa fé. Então, Francisco é o destruidor também do dogma. E é aquele que aliou-se a todos os inimigos de Cristo. Os comunistas, o Islã, os globalistas que querem um regime mundial, e está fazendo de tudo para confundir o crente, para confundir o católico. E está conseguindo. E dividindo a igreja em duas alas. Aquela que se mantém fiel, chamada conservadora, e a modernista, que aceita de tudo. Sexo dentro das igrejas, dos seminários, pedofilia, abuso sexual e assim por diante. Então, não temos como enxergar esta figura senão fazendo a devida analogia ao bíblico falso profeta, ou ao apocalíptico falso profeta. Se é mesmo esta figura o falso profeta, pois bem, nós já sabemos exatamente em que tempo estamos. Estamos na portinha de entrada da grande tribulação. Resta saber quem são as duas testemunhas, porque evidentemente que no tempo do falso profeta as duas testemunhas também aparecem. E certamente já estão aí. Sendo assim, só faltaria o último. O último grande personagem a aparecer na história, na nossa história, infelizmente. Muitos dizem que talvez não seja falso Francisco Bergoglio, o falso profeta. Bom, volto a repetir. Se não for Bergoglio, o falso profeta, o verdadeiro falso profeta que ainda está por vir não terá mais nada o que fazer. Tudo o que era para ser destruído, dividido e até mesmo a implantação da nova religião, que agora tem um nome, Arca da Fraternidade, já foi feito. O que faria então o falso profeta verdadeiro?